Existe um momento na vida em que algo muda. Um instante sutil, quase imperceptível, em que você não aguenta mais carregar a máscara. Sorrir quando está exausto. Ser útil quando está quebrado por dentro. Esse momento parece pequeno à primeira vista, mas nele nasce a semente da cura. E o que quase ninguém te conta é que ao plantar essa semente, o que vem depois não é aplauso, é silêncio, distância, rejeição. E sim, perda. Quando você começa a se curar, você começa a ver, enxergar, de verdade. As conversas que antes pareciam normais agora soam como manipulação. Os favores que você fazia sem pensar agora pesam como correntes. As palavras que você aceitava como carinho revelam seu teor tóxico. Você começa a se enxergar. E ao se enxergar, percebe que sempre se vendeu barato. Gabor Maté, psiquiatra renomado por seus estudos sobre trauma, afirma: as pessoas não se viciam apenas em substâncias, mas em padrões emocionais. Você se vicia em agradar, em não ser problema, em manter a paz, mesmo que a guerra esteja dentro de você. E é esse vício que sustenta muitas das suas relações, porque sua dor alimentava o conforto de outros. Sua ausência de limite era o alicerce da dinâmica. Seu silêncio fazia tudo parecer em ordem, mas um dia você diz não, pela primeira vez. E o mundo balança. A pessoa que sempre contava com seu sacrifício começa a te acusar de egoísmo. Aquele amigo que só te procurava para desabafar te chama de distante. A família que se acostumou com sua submissão pergunta se você está estranho. E a verdade é que você está. Estranho para eles, mas finalmente inteiro para si. Esse primeiro passo de cura vem com um sabor amargo, porque ele não traz leveza imediata, ele traz rompimento. Quando você começa a dizer o que sente, a colocar limites, a se escolher, as pessoas que se beneficiavam da sua dor se afastam. Algumas se tornam frias, outras agressivas, algumas somem sem explicação. E você começa a se perguntar: será que estou fazendo algo errado? Não, você não está. Você está apenas quebrando um ciclo, o ciclo da autoanulação, o ciclo de moldar sua identidade para caber na expectativa dos outros. E isso para muitos é inaceitável, porque o seu novo você revela a disfunção do antigo nós. Sua força destaca a fragilidade da relação. Sua presença consigo mesmo é uma ausência para o outro. É doloroso, porque parte de você ainda deseja pertencer, ainda quer ser aceito, ainda quer manter os laços. Mas aqui está a verdade dura e libertadora. Alguns laços eram algemas disfarçadas de afeto. O preço do amor que você recebia era a sua submissão. E agora que você começa a se curar, esse preço é alto demais. A solidão chega. Não a solidão de não ter ninguém ao redor, mas a solidão de quem mudou o suficiente para não se encaixar mais em lugar nenhum. Você está entre mundos, já não pertence ao antigo, mas ainda não construiu o novo. E essa travessia é uma terra deserta, fria, silenciosa, mas absolutamente necessária, porque é nesse deserto que você se encontra, sem vozes externas, sem expectativas, sem máscaras, apenas você, com suas dores, suas verdades, seus pedaços soltos. E nesse silêncio ensurdecedor, nasce a primeira forma de amor real, o amor por si mesmo. Mas atenção, isso não é ego, não é arrogância, é o simples e poderoso ato de se honrar, de reconhecer que você importa, que sua saúde emocional vale mais do que manter aparências, que sua vida não pode ser hipotecada para manter vínculos podres. O preço da cura é alto, você vai perder muita gente, vai decepcionar quem se beneficiava do seu sofrimento, vai ser acusado, rejeitado, mal interpretado. Mas o que você ganha é impagável, porque pela primeira vez, você para de se abandonar. E quando você para de se abandonar, a mágica começa. Mas ela não vem em forma de euforia, ela vem em forma de lucidez. A percepção clara de que você não pode mais ser quem era, que não cabe mais nos mesmos lugares, que não pode mais se calar diante das mesmas injustiças internas. E essa clareza
É a chama que alimenta os próximos passos. Nos próximos blocos, vamos explorar o que vem depois dessa ruptura inicial. Como lidar com o luto pelas perdas. Como sobreviver à transição sem voltar atrás. E principalmente como renascer após o caos. Porque sim, você vai perder muita gente ao se curar. Mas o que permanece é ouro. A segunda fase da cura é devastadora. Você já entendeu que não pode mais fingir. Já tomou a decisão de sair dos padrões que te destruíam. Mas agora, começa a enxergar o impacto real disso. As relações começam a ruir. E talvez pela primeira vez você perceba. O que chamava de amor, muitas vezes era apenas dependência emocional mútua. Sabe? Aquelas pessoas que diziam estar ao seu lado para tudo. Que juravam amor eterno, parceria incondicional. Quando você começa a se curar, elas são as primeiras a ir embora. Não por maldade consciente, mas porque não conseguem mais reconhecer a versão de você que não está disposta a sofrer, calada. Você mudou as regras do jogo, e quem se beneficiava delas agora não sabe mais como te manipular. Muitas dessas relações só existiam porque você se anulava. Você dizia sim quando queria gritar não. Estava disponível mesmo quando estava em frangalhos. Fingia estar bem, por medo de perder. Se calava diante de abusos sutis e, no fundo, acreditava que essa era a única forma de ser amado. Mas isso não é amor. É sobrevivência emocional. E a cura destrói esse sistema. É nesse ponto que o verdadeiro luto começa. Um luto que ninguém valida, que não tem flores nem despedidas, mas que dói, como morte. Você precisa aceitar que muita coisa que parecia real nunca foi. E essa aceitação quebra seu coração, mas também abre espaço para algo genuíno surgir, porque onde há engano, não há espaço para conexão verdadeira. Você começa a lembrar de episódios passados com outros olhos. Aquelas conversas que antes pareciam normais, agora soam como chantagens emocionais. Aqueles conselhos da família, cheios de boas intenções, eram formas sutis de te manter pequeno. A amizade que parecia sólida era, na verdade, uma via de mão única. Você sempre ouvia, sempre cedia, sempre era o colo, mas nunca o centro. E isso revolta. Por um instante você pode sentir raiva do mundo, das pessoas, de si mesmo. Como não percebi isso antes? Você se pergunta. Mas a verdade é, você não tinha ferramentas para perceber. Você precisava sobreviver, precisava se encaixar. E para isso, aceitou qualquer coisa que se parecesse com afeto, mesmo que fosse controle. Gabor Maté explica: o trauma não está no que aconteceu com você, mas no que você teve que fazer consigo mesmo para lidar com isso. E o que você fez foi se abandonar. Você se adaptou ao ambiente, ao outro, à dor, e construiu sua identidade em cima disso. Mas, agora, ao se curar, você está retirando camada por camada dessas adaptações. E o que sobra é assustador e libertador ao mesmo tempo. Você se sente nu, exposto, frágil, porque toda aquela armadura emocional já não serve mais. E o mais duro, você começa a perceber que a sua antiga versão era funcional para os outros, mas nunca para você. O você de antes existia para atender expectativas. O você de agora começa finalmente a existir por si. Mas entre esses dois eus, existe um abismo, um vazio, um território desconhecido. E é nele que você vai caminhar por um tempo, sem roteiro, sem garantias, só com a bússola interna, que aos poucos começa a sussurrar: continue, mesmo quando o medo grita, mesmo quando a saudade aperta, mesmo quando a solidão tenta te convencer a voltar atrás. E talvez esse seja o desafio mais difícil, não voltar a ser quem você era, apenas para ter companhia. Porque é fácil recair, é fácil aceitar migalhas quando você está faminto, é fácil abrir mão de si mesmo quando o silêncio parece insuportável, mas você já chegou longe demais para regredir, e lá no fundo você sabe disso. Esse é o momento em que você precisa confiar na dor. Sim, na dor,
porque ela está te mostrando onde está a ferida, onde você ainda se trai, onde você ainda busca validação fora, onde você ainda tenta se encaixar em moldes que não cabem mais. A dor é sua aliada. Ela te alerta, te guia, te força a olhar para o que sempre evitou. E é por isso que esse processo é solitário. Porque ninguém pode sentir por você. Ninguém pode atravessar esse deserto emocional em seu lugar. As pessoas podem até tentar te consolar, mas só você sabe o que está deixando para trás. Só você sabe o quanto esses laços, por mais disfuncionais que fossem, te deram um falso senso de segurança. Mas o que vem depois é verdadeiro, é novo. É você. No próximo bloco, vamos falar sobre como esse luto silencioso se transforma em força, como a dor de perder abre espaço para a descoberta de uma identidade autêntica. E como, passo a passo, você começa a construir vínculos reais, com base no respeito, e não na necessidade. Chega um momento em que você para de chorar pelos outros e começa a chorar por si, não pelos vínculos perdidos, mas pela versão de você que precisou existir para sustentar aqueles vínculos. O verdadeiro luto da cura não é por quem foi embora, é pelo que você teve que ser para manter essas pessoas por perto. Esse é o luto invisível, silencioso, que ninguém valida. Ninguém manda mensagem para saber como você está depois de cortar um relacionamento tóxico. Ninguém organiza uma despedida quando você deixa de frequentar um lugar onde fingia ser alguém que não era. Ninguém reconhece que você está sofrendo, porque do lado de fora, parece que você simplesmente decidiu mudar. Mas só você sabe o que está morrendo por dentro. Você não está apenas mudando hábitos. Está enterrando uma identidade construída em cima de trauma, de carência, de medo. Está renunciando ao eu funcional que sempre sorria, mesmo quando sangrava por dentro. Está soltando a criança que se calava para ser amada, o adolescente que se anulava para pertencer, o adulto que se sabotava para não ser rejeitado. Essa morte dói, e muito. Por isso você vai se pegar chorando do nada. Vai sentir saudade de coisas que nunca foram boas, mas que eram familiares. Vai sentir raiva de si mesmo por ter permitido tanto. Vai sentir vergonha por ter aceitado tão pouco. Vai querer voltar atrás, só para ter de novo aquela falsa sensação de segurança. Mas não volte. Essa dor tem propósito. Ela está limpando, tirando as camadas de sujeira emocional que se acumularam durante anos. É o corpo, desaprendendo o que foi forçado a aprender para sobreviver. É a mente, saindo do automático. É o coração, se desintoxicando do vício de se doar sem receber. É a alma, finalmente, dizendo, basta. E nesse processo, algo lindo começa a acontecer. Você se aproxima de si mesmo. Pela primeira vez, você começa a ouvir a sua voz, sem filtros. Você sente o que realmente sente, não o que esperam que você sinta. Você começa a nomear as emoções com clareza. Raiva, tristeza, frustração, alívio. E percebe, todas elas são válidas. Todas fazem parte da sua humanidade. Esse reencontro consigo não é romântico. É cru, brutal até, porque você se vê por inteiro sem maquiagem. E isso inclui olhar para os próprios erros, para as vezes em que você também manipulou, também silenciou, também feriu. A cura não é sobre virar santo, é sobre parar de mentir para si mesmo, sobre se responsabilizar, sobre crescer. E é nesse ponto que a dor começa a se transformar em poder. Porque quanto mais você se encara, mais difícil fica aceitar migalhas. Quanto mais você se escuta, menos tolera ser silenciado. Quanto mais você se ama, menos se abandona. Mas ainda é difícil, porque você ainda está no vazio entre o velho e o novo. Ainda não construiu novas conexões. Ainda está descobrindo quem é, sem os papéis antigos. Ainda sente falta, mesmo do que te machucava. E isso é normal. A dependência emocional não some de uma hora para outra. Mas a consciência, uma vez despertada, não volta a dormir. Você já não consegue mais se trair, sem sentir dor. Já não consegue mais ceder, sem perceber.
Já não consegue mais engolir palavra sem engasgar, e isso, mesmo que doa agora, é o sinal de que você está vivo, de que algo novo está nascendo. No próximo bloco, vamos mergulhar nesse renascimento, no momento em que a dor começa a abrir espaço para a paz, quando as primeiras conexões verdadeiras começam a surgir. E quando você finalmente entende que perdeu muita gente, mas encontrou a pessoa mais importante, você. Depois de tanta dor, silêncio e reconstrução interna, você começa a perceber que algo mudou. A dor ainda existe, mas ela não te consome mais. O silêncio ainda está presente. Mas agora ele não grita, ele acolhe. E a solidão, ela finalmente deixa de ser ausência e passa a ser presença. A sua presença é nesse ponto que o renascimento acontece, não como um espetáculo, não como uma euforia, mas como um sussurro calmo que diz: você sobreviveu. E mais que isso, você voltou para casa, para dentro, para si. E nesse retorno, você encontra algo que não sabia que existia. Paz. Não é a paz que vem da certeza externa, dos aplausos, da aprovação. É uma paz silenciosa que mora no peito, no saber que você está vivendo em coerência com quem realmente é, uma paz que não exige plateia, que não depende de ninguém, que nasce quando você para de se trair e, com essa paz, vem novos olhos, você começa a olhar para o mundo de outra forma, percebe pessoas que antes não via, encontra beleza em pequenas coisas, valoriza silêncios sinceros mais do que palavras ensaiadas. A vida, antes opaca, começa a ganhar cor, porque agora ela é sua. As conexões que surgem nesse novo estado são diferentes, não vêm do medo, mas da verdade. Não surgem por carência, mas por afinidade de alma. São vínculos leves, sem cobrança. Pessoas que não te querem pequeno para se sentirem grandes, que não te usam como espelho ou muleta, que simplesmente gostam de quem você é, sem precisar que você prove nada. E, paradoxalmente, essas conexões só são possíveis porque você agora sabe ficar só, porque você não busca mais o outro para tapar buracos, mas para transbordar. Você deixou de ser um recipiente vazio implorando por migalhas e se tornou uma fonte que se preenche primeiro. E isso muda tudo. Claro, ainda haverá desafios, ainda haverá momentos de dúvida, recaídas emocionais, memórias que doem, mas agora você tem um centro, um ponto de retorno, um lar dentro de si. E isso é tudo, porque quem tem a si mesmo nunca está perdido. Pode até se desviar, tropeçar, mas sempre encontra o caminho de volta. Esse renascimento não apaga o passado, ele ressignifica. Você não esquece o que viveu, mas entende por que viveu. Vê cada dor como parte da construção do ser que você é agora. Não romantiza o sofrimento, mas o honra, porque foi ele que te trouxe até aqui. Foi ele que te acordou, que te quebrou, e ao quebrar te libertou. O renascimento é silencioso. Muitas vezes ninguém vai notar, mas você vai sentir. Vai perceber nos detalhes, no modo como responde a algo que antes te tirava do eixo, no modo como se escolhe em situações que antes te anulavam, no modo como diz não sem culpa, sim sem medo, e basta ter com firmeza. Você renasce quando para de procurar permissão para existir, quando se levanta, mesmo trêmulo, e decide viver como quem sabe que merece. E a partir daí, cada passo é liberdade, cada escolha é empoderamento, cada silêncio é sabedoria. No próximo e último no bloco, vamos fechar essa jornada com uma conclusão profunda. A moral oculta por trás da dor, a revelação final do que é de fato o poder de se curar, uma mensagem para que você nunca mais se esqueça de quem é, mesmo quando o mundo tentar te apagar. No final da jornada, após tantas dores e renascimentos, resta uma única perda que ainda precisa acontecer, a perda do medo de ser você mesmo, sim, porque mesmo depois de cortar laços, reconstruir limites e silenciar o ruído externo, há uma voz interna que ainda sussurra:
E se ninguém te aceitar assim? Esse medo é sutil, mas poderoso. É o que impede muitos de permanecerem curados. Ele força recaídas. Recaídas suaves, silenciosas, quase invisíveis. Voltas emocionais a padrões que já não servem. Retornos a pessoas que já não tocam sua alma. Pensamentos que já não refletem quem você é, mas ainda ecoam. É a lembrança emocional de quando você foi rejeitado por mostrar quem era. É o reflexo da dor de ter sido julgado, ignorado, silenciado. E por isso, mesmo depois de toda a caminhada, você ainda se segura, ainda hesita. Mas é aqui, exatamente aqui, que mora a verdadeira liberdade. Quando você para de se moldar para caber em lugares que já não comportam sua verdade. Quando a paz interior se torna mais valiosa que a aceitação externa. Quando você já não se envergonha das suas escolhas, da sua voz, da sua luz, ser você inteiro, autêntico, honesto. Esse é o ápice da cura. É onde a solidão vira companhia, onde a dúvida vira clareza e onde a dor do passado vira cicatriz, não ferida aberta. Esse é o ponto em que você deixa de sobreviver e começa finalmente a viver. No fim, a cura não é sobre ganhar algo, é sobre perder. Perder o medo, as máscaras, os padrões, os pactos silenciosos que te mantinham cativo. É sobre aceitar que a dor fez parte, mas não precisa ser eterna. Que a ausência de aplausos não define seu valor. E que a verdadeira companhia começa quando você aprende a ficar consigo mesmo e a gostar do que encontra. Essa jornada não é rápida, não é fácil, mas é real. E é só nela que você encontra aquilo que ninguém pode te dar: liberdade emocional e amor próprio autêntico. Se você chegou até aqui, respire fundo. Você está mais perto de si mesmo do que nunca esteve. Continue. Honre sua trajetória e nunca mais, se abandone. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse conteúdo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas próximas postagens. Até a próxima. E lembre-se, a cura não é um destino, é um caminho, e você já está trilhando o seu.